Olá, seja muito bem-vindo ao Prestes Cast. Eu sou Rafael Belei, gerente comercial da Prestes. Estou aqui para trazer conteúdos de um jeito leve, informativo e claro, convidados com muita conversa boa. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre investimento, mercado financeiro e mercado imobiliário, com insights, histórias e aquelas trocas de ideias que faz toda a diferença. Então pegue o seu café, coloque o seu fone e vem com a gente. Comigo, aqui da Prestes, o Eduardo Consorte, que é diretor executivo de vendas. Tudo bem, Eduardo? Olá, Rafael. Pessoal, muito bem-vindos ao nosso Prestes Cast, mais um episódio. Eu acho que esse episódio vai ficar sensacional, Rafael. Com certeza. Tema investimento, eu mesmo quero aprender um pouco aqui com os nossos convidados, então estou ansioso por essa conversa. Então vamos lá aos nossos convidados, né? Então, Gelson Gugelmin, ele é fundador da Saint Germain Negócios Imobiliários há 4 anos. Há 8 anos no mercado imobiliário, ele é especialista em aluguel, compra e venda de imóveis e, uma coisa diferente aí, hein? Que muita gente não sabe. Assessoria de processos de imóveis de leilão. Né, Gelson? Isso Tudo aí. bem? Obrigado, gente, pelo convite. Tudo bem, meus queridos, vocês que estão assistindo esse episódio do Prestes Cast. Fico satisfeito aí pelo convite, tá? Participando com vocês. E hoje atuamos, de fato, aí na locação, na compra e venda, mas principalmente no processo que muitos procuram, que é o assessoramento. Seja ele para o leilão, seja ele para compra e venda, para dar essa assessoria e o direcionamento certo para que seja um bom investimento, seja para aquisição para moradia ou o investimento mesmo. Boa, G. Bem-vindo, cara. E o Bruno. Bruno Guimarães é sócio da Invest Smart. É um dos maiores escritórios de investimento do Brasil. Acumula 6 anos de experiência como assessor de investimento para alta renda e private. Além disso, foi reconhecido 3 vezes consecutivas no top 50 dos melhores assessores da Invest Smart nos anos de 2022, 2023 e 2024. E tem bastante assessor no Brasil aí, né, cara? Então, top 50, parabéns. Seja bem-vindo. Muito obrigado Belei, Eduardo, Gelson, pessoal que está nos assistindo aí. Eu atuo no segmento de assessoria de investimentos, né? Parte financeira também. Então, todas as soluções que os clientes precisam em investimentos, tomada de crédito, câmbio, seguros. E espero que a conversa seja produtiva aí para todos nós. Bora, pô. Bom saber que estamos com pessoas bem entendidas sobre o assunto, né? Então, para começar, Bruno, poder nos ajudar aqui a uma definição de o que é investimento, né? O que está relacionado a isso. Vamos falar um pouquinho sobre riscos aí, né? Puder começar por aí, acho que é o melhor caminho. Show de bola. Investimento. Então, assim, investimento é basicamente uma ferramenta na qual a pessoa, na figura do investidor, vai pegar um capital, seja ele próprio ou capital de terceiro, e vai aplicar num ativo, seja ele financeiro ou imobiliário, buscando obter, logicamente, o retorno lá na frente, né? Então, basicamente, a concepção de investimento é essa, né? Questão de riscos, assim, existem vários tipos de riscos, né? Sistêmicos e etc. Mas os 3 principais riscos que a gente tem hoje no mercado é justamente o risco de mercado, o risco de liquidez, né? E o risco de crédito. São os 3 principais riscos, né? Então, basicamente, risco de mercado é o risco de flutuação de preços. Então, puxando para a minha parte aí, basicamente, o exemplo clássico aí são as ações, né? Por exemplo. Então, as ações, elas têm os preços que oscilam, são negociados. Então, você pode comprar uma ação lá pelo valor de R$50 e amanhã ela está valendo, entre aspas, R$45. Então, um risco de mercado que você acaba correndo aí nessa flutuação de preços, né? Segundo risco de liquidez, tá? É o risco de você não conseguir resgatar aquele ativo na velocidade que você pretendia, né? Um exemplo clássico aqui, a gente pode pegar, que o pessoal provavelmente conhece, né? Está mais no dia a dia dos brasileiros aí, o CDB, né? Que é um ativo de renda fixa. Alguns deles têm um vencimento específico, então eu posso comprar um CDB com vencimento para 2026, para 2027, 2028. Se ele tiver mal assessorado, né? E você acabar colocando um recurso para 2027, que você vai precisar semana que vem, e você precisar resgatar esse recurso, você está correndo um risco de liquidez. Né? Você vai estar rompendo um contrato que é firmado até 2027, está fazendo um resgate antecipado. E aí você vai ter que, de repente, pagar algum tipo de multa, né? Vai ter alguma onerosidade nesse sentido. Tá? E o terceiro risco é o risco de crédito. É o famoso risco de calote. Né? Isso aí a gente pode trazer também para o mercado imobiliário, já eles podem comentar conosco também. Que é basicamente o risco de default, né? Que a gente fala. Ou seja, o investimento nada mais é, por exemplo, o CDB, você está emprestando dinheiro para o banco, basicamente.
Então, o risco de crédito é o risco do banco não te devolver esse recurso na data acordada com a rentabilidade acordada. Então, em relação a investimento e risco, seria mais ou menos essa a ideia. 3 principais, né? Porque imagino que desdobre muita coisa, né? Com certeza. Você falou aí de renda fixa, variável, ações. Puder trazer para a gente quais são os tipos de investimentos? Acho que tem vários, né? Mas os principais tipos de investimentos no mercado financeiro. Perfeito. Então, assim, como você mesmo comentou, tem muitos tipos de investimentos que a gente pode acessar. Hoje em dia está muito na nossa mão, né? Até pouco tempo atrás, somente os grandes investidores institucionais tinham acesso a uma gama maior de opções de investimento. Hoje em dia está bem democratizado essa questão, tá? Eu vou dividir nos principais aqui para a gente ser mais simples aqui na explicação. Basicamente, a gente tem os ativos de renda fixa, né? Que aí compreende, por exemplo, CDBs, a própria poupança, né? Não invista na poupança, inclusive, né? A própria poupança, a gente tem os CDBs, a gente tem títulos de crédito privado, que a gente chama, que são títulos de empresa, né? Então, você pode comprar um título de dívida da Petrobras, por exemplo. Algumas pessoas não sabem disso. Acham que a gente só pode comprar ações da Petrobras. Mas a Petrobras está no mercado de renda fixa também, tá? Tesouro Direto, né? Que são títulos do Tesouro Nacional. Então, você pode investir em títulos ligados à inflação, por exemplo, que é uma emissão do governo, né? Então, também existe essa possibilidade. Então, a parte de renda fixa compreende basicamente esses pontos, tá? A gente tem a parte de renda variável também, que aí se desdobra em vários ativos, né? Os principais que a gente está mais acostumado a conversar aí são as ações, né? Os fundos imobiliários, inclusive é algo legal, né? Tem a ver com o mercado imobiliário. E a gente tem outros ativos, né? Moedas, commodities, criptoativos, que hoje está mais no dia a dia dos brasileiros também, né? E uma outra classe, eu acho que eu classificaria dessa forma aí, a gente pensar em ativos no exterior, né? Que hoje também é possível. É outra questão que também, há pouco tempo atrás, não era para todos os investidores. Hoje, de maneira muito simples, você consegue acessar o mercado norte-americano, mercado asiático, mercado europeu. Então, eu acho que, de maneira geral, a gente falaria em renda fixa, renda variável e investimentos no exterior. Tá, legal. E renda fixa, menos risco, menos rentabilidade, chances de rentabilidade, um pouco mais constante, variável, mais risco, mais chances de ganhos e automaticamente de quebras, né? Com eu acho certeza. que podemos até explorar, Bruno. Acho que tem um termo, né, que fala-se muito e eu acho que o que você está falando é que existe essa diferença, até a volatilidade, né, como você falou, às vezes um risco de liquidez, enfim. Como que hoje vocês assessoram, né, o público investidor na chamada carteira de investimento, né? Porque evidentemente que não é uma solução única, né? Então tem o perfil do investidor e acho que mesmo para perfis semelhantes, às vezes existe uma carteira recomendada, né? Como é que vocês trabalham isso? Como é que vocês estão vendo o mercado hoje para isso, para carteira? Sem dúvida. Acho que você já introduziu bem, né? A gente não tem uma receita de bolo, uma carteira de investimentos que vai servir para todos nós que estamos aqui na mesa, né? Cada investidor vai ter um perfil, ele vai estar num contexto familiar, num contexto financeiro, profissional, em que ele vai ter uma propensão maior ou menor de tomar risco, por exemplo, né? E vai ter um objetivo específico. Até já conectando um pouquinho aqui com o Gélis, muitos investidores nos procuram para fazer um investimento para determinado prazo para atingir o objetivo de comprar um imóvel no médio prazo. Isso recorrentemente aparece para nós também. Então, eu digo assim que a assessoria, antes disso, na verdade, produto financeiro já se tornou commodity. Instituição financeira é commodity. Hoje em dia você tem os bancos digitais aí, no sofá da casa você consegue ter acesso a todos eles. O que vai diferenciar, de fato, o teu sucesso ou não nos investimentos é a assessoria, né? É o profissional, a instituição que está te acompanhando, né? Porque a gente fala que antes do produto financeiro, a gente faz uma espécie de anamnese financeira, né? Como se fosse o médico do bolso, a gente fala com os clientes, né? Então, antes da gente falar de CDB, de ações, de dólar, esquece tudo isso por enquanto. Eu vou precisar entender de você, Eduardo, né? Quem é você? Se é casado, se é solteiro? Como que está a tua estrutura financeira hoje? E da tua esposa, se você for casado? Quais são os teus objetivos? Se tem um filho pequeno, quer fazer uma poupança para um estágio no exterior? Você quer comprar um imóvel, como eu falei? Você quer se aposentar daqui X anos com X de renda passiva por mês? Então, na verdade, são vários detalhes que a gente vai captando, anotando, entendendo o contexto do cliente
no final das contas, a partir de todas essas informações, a gente chegar numa carteira de investimentos ideal para cada investidor. Então, o nosso trabalho é 100% personalizado, individualizado, e a gente leva a sério a história de cada investidor, tá? Eu não sei se eu respondi a pergunta, tá? Mas seria mais ou menos essa a ideia. E complementando aqui o que o Eduardo questionou, dentro dessa carteira você tem assim uma estatística de, geralmente, das suas carteiras, quanto percentual delas mais ou menos é mercado imobiliário, assim? Você tem uma percepção se esse público, né, se o público investidor também investe em mercado imobiliário, e com qual o percentual? Com certeza, assim, quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente fala de um tema que talvez a gente aborde na sequência aí, que é a diversificação. É o famoso não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Então, eu, inclusive, sou zero clubista em questão do mercado financeiro, né? Como a gente conversou nos bastidores aí, eu oriento os meus clientes a diversificar o patrimônio deles em participação societária de empresas, está tomando um tipo de risco. Mercado imobiliário está tomando outro tipo de risco. Mercado financeiro está tomando outro tipo de risco. E dentre cada classe você vai diversificar também. Então, o mercado imobiliário você vai investir tem vários empreendimentos imobiliários diferentes para investir. Ativos financeiros da mesma forma. Eu não sei o número exato, não tenho esse número exato, né? Mas a gente sabe que a cultura do brasileiro é muito propensa a imóveis, né? Sempre foi, né? É um público normalmente mais conservador. Agora que a gente está entrando numa era de educação financeira um pouco melhor, né? Vamos dizer assim. Mas com certeza, até, vamos dizer assim, década passada, o investidor colocava o pezinho nos investimentos, primeiro no mercado imobiliário, e agora ele está tendo um pouco mais de familiaridade com o mercado financeiro. Mas eu acredito que hoje, se a gente pegar a média dos clientes que tem o perfil investidor, eu acredito que se não tiver meio a meio, é algo muito, muito próximo disso. Nessa assim, proporção. mais ou menos. Dos clientes ativos e investimentos financeiros. Exatamente. Tem um público mais jovem, como eu falei para você, depende muito da geração. Né? O público mais jovem aí, vamos pegar aí 25, 40 anos de idade, público que muitas vezes tem uma renda muito boa, está investindo, está guardando dinheiro. É uma geração que já olha mais para a aplicação financeira. Né? Então, talvez essa proporção em relação a imóveis já seja menor. Mas eu acho que na média, pegando todos os investidores, eu acho que seria mais ou menos Tendo isso. uma noção só. Eu acho que é legal porque o mercado imobiliário ele entra até numa composição mais conservadora até nessa carteira, né? Claro que ela não tem uma rentabilidade às vezes tão ousada quanto uma cripto ou uma ação ou às vezes algo, né? Enfim, acho que é uma característica até puxando mais quase que para uma renda fixa, uma taxa um pouco mais constante, né? Então, até quero explorar um pouco com o Gelson aqui, o Gelson que já tem tempo do mercado, já acompanha os produtos da Prestes há algum tempo, né, Gelson? A nossa percepção é que o produto, principalmente o produto da Prestes, acho que o mercado imobiliário em geral, mas o produto da Prestes vem apresentando taxas de rentabilidade, né? Taxas de valorização superiores da inflação, mesmo nesse cenário de inflação que a gente está, né? Então, acho que pelo que você acompanha no mercado, o imóvel ele tem uma taxa de valorização habitualmente superior à da inflação, certo? Exatamente. E a gente fala que principalmente se ganha na compra, né? Então, tem que escolher o momento certo de comprar. Tem um dito popular aí do mercado imobiliário que o melhor momento para comprar um imóvel foi ontem, né? Mas por que não ser hoje? A gente tem que fazer uma análise de fato do mercado, do que passou, mas prevendo o futuro, talvez o melhor momento seja hoje, de fato, para a gente estar fazendo uma aquisição. E é por isso que os corretores lá da Saint-Germain são especialistas hoje em financiamento habitacional. Nós não queremos fazer venda à vista, nós fazemos, e muitas. Só que quando a gente fala, pensando na população brasileira, ela é muito tomadora de crédito. Então, nós temos que abranger um percentual maior da população. Então, esse é um dos pontos que a gente tem que fazer, de fato, uma análise para saber se hoje é o momento. E, linkando no que o Bruno falou, de fato, a gente tem que estar sempre colocando um pouquinho em cada cesta, vamos dizer assim. Não preciso eu deixar de investir para investir no imobiliário e vice-versa. Então, esse é o caminho. Em relação à rentabilidade, que é a tua pergunta, eu vejo que sim. O melhor momento, com toda certeza, vai ser no lançamento. E pensando hoje aqui nos Campos Gerais, vamos pensar dessa forma, nós não temos muito a noção do lançamento mesmo, né? A gente não tem a cultura.
Nós não temos a cultura do lançamento. Se em outras praças, e não muito longe, como Curitiba, fala-se em lançamento, ou no litoral fala lançamento, é aquele boom imobiliário, aquela tensão, aquela energia. Então, nós temos que trazer isso também para a cidade, para saber que, de fato, hoje é o momento, seja num lançamento, né? Essa é a cultura que nós talvez temos que trazer para os investidores. E quando a gente fala investidor, hoje mudou bastante, né, Bruno? Não tem mais 40 anos, 45, quando já está mais estabilizado na sua vida financeira e até profissional. Então, hoje, por exemplo, lá no escritório, nós temos muitos clientes com 25 anos, iniciando já esse pensamento em investimento. Então, seja ele com o primeiro imóvel ou não. E eu fico tão feliz quando vem principalmente abaixo dessa idade. Então, com 18, com 20 anos, 22 anos, está saindo da formação e às vezes já está entrando em alguma indústria aqui de Ponta Grossa, que nosso polo industrial é muito forte, e já entra com uma certa renda que é acima um pouquinho da média, que a gente fala que a média do Paraná, uns R$5.000, talvez. Ela saindo e descolando, e ela já começa a investir. Então, eu fico muito feliz porque essa pessoa, esse jovem ainda, né, adulto, de 22 anos, 23 anos, quando ele tiver com 30 anos, ele já está um passo à frente de tantos outros, que aí sim, ele já vai ter uma alavancagem financeira aí bacana, né? Legal, Jalisson, legal. E acho que você explorou um ponto interessante, porque às vezes o pessoal pode confundir, né, o investidor, e tem, evidentemente, o Bruno é acessado lá, né, pelo alta renda, e tem acho que até o alta renda mesmo, que às vezes porventura não tem o dinheiro guardado, né, enfim. Mas existe esse perfil, né, que é o investidor que porventura ele não tem um capital ali realmente para entregar, mas ele tem renda. Né? Ele possui uma renda, ele pode financiar, então acho que também hoje tem essa procura desse investidor que financia, né? Afinal as taxas de juro ainda do imóvel, por mais que houve uma mudança ainda nos últimos meses, mas ainda são as mais atraentes do mercado, né, Jadson? Exatamente. Parceladinho a gente compra até um iate, né? Mas nesse sentido é exatamente isso. Hoje as construtoras elas acabam trazendo boas condições de negócio, né? Seja um parcelamento de uma entrada, um empreendimento que você consiga fazer um sistema associativo, né? Você está pagando um valor mensal para que lá na frente você ganhe na valorização, principalmente. Eu vejo que esse é o ponto hoje, né? Você pensar como vai ser daqui 1 ano, 2, 3, quando for a entrega. Se eu vou querer morar, se eu vou querer revendê-lo. Então, isso não impossibilita. O financiamento não te impossibilita de fazer uma venda futura assim que o imóvel fique pronto. Então, de fato, hoje as condições elas estão favoráveis para que comece a se investir com pouco. Legal, legal. Acho que ambos aí, né? Mas existem alguns termos bastante falados quando a gente fala de dinheiro, de mercado financeiro, de mercado imobiliário, que é Selic e inflação, né? Então, se a gente puder explorar um pouco e ajudar, né, quem está aí nos assistindo a falar um pouco sobre Selic e sobre como que isso influencia na taxa de juros, né, como que a inflação influencia nos negócios, no dinheiro, na compra de imóvel. Então vamos abordar um pouco desse assunto? Perfeito, vamos lá. Então assim, basicamente a economia, né, isso eu não estou falando de Brasil, estou falando de maneira global. Hein? Tem 2 principais indexadores, né, indicadores. A inflação, são vários tipos de inflação, o mais usado é o IPCA, o famoso IPCA, e existe a taxa Selic, né, que é a nossa taxa básica de juros. Inflação é basicamente o aumento de preços. Então, exemplo prático, a gente pode ver que a compra de R$1.000 que a gente fazia no mercado há 10 anos atrás, hoje você compra talvez metade, 60%. Esse é o poder da inflação. E a taxa básica de juros ela vai balizar a média, por exemplo, do financiamento imobiliário, né? Quanto custa o financiamento imobiliário, e a média do quanto pagam os ativos de renda fixa, os investimentos financeiros de renda fixa. Então, esses são os 2 principais indexadores. De que forma que eles atuam na economia, né? Eu gosto de usar um exemplo bem prático aqui para todo mundo entender, todo mundo que está nos ouvindo entender. A inflação é basicamente a temperatura da economia. Então, se a gente está com uma inflação acelerada, que inclusive é o que a gente está vivendo hoje no cenário econômico brasileiro, na verdade mundial, né? É como se a economia estivesse enfebrada. Então, a economia está com febre, tá? Entre vários artifícios que o Banco Central, que é o médico, né, ele pode fazer para ajudar a segurar a inflação. Antes de mais nada, por que tem que segurar a inflação? Porque a inflação é ruim, ela retira o nosso poder de compra.
é justamente o que a gente estava falando da compra do mercado. A população perde poder de compra. Então, o médico, o Banco Central, tem que combater a inflação. Como que ele faz isso? Tem vários artifícios. O principal dele é dar um antitérmico, que é a Selic. A taxa de juros é um antitérmico para a economia, né? Porque quando você sobe a taxa de juros, você deixa o financiamento mais caro, então desaquece um pouco a economia, o custo do dinheiro, né, capital fica mais caro, as aplicações de renda fixa ficam mais rentáveis, então o dinheiro corre menos na economia real e fica mais depositado lá nos investimentos. Então é um artifício que você utiliza para segurar a inflação, entre vários outros que existem, logicamente, não é só isso, tá? Então, de maneira geral, esse é o mecanismo de como funciona a inflação, qual que é o reflexo no dia a dia da população e como que o governo utiliza da Selic para poder combater a inflação. E é visto essa flutuação, passamos agora, né, por um momento de aumento de Selic, aumento de taxa de juros, como que vai se comportando o mercado imobiliário nisso, né, as compras, enfim. É bacana ouvir o que o Bruno tem a dizer, né? Pelo currículo dele, é um expert em investimentos. Mas em relação a quando a gente fala da inflação e quando eu penso no mercado imobiliário, que é a minha especialidade, a gente entende uma coisa. O imóvel não vai baixar o valor, né? Não vai diminuir, não adianta. Então, se a inflação estiver controlada ou não, daqui um mês, um ano, 2, o imóvel ele vai ter valorizado. Isso é fato. Então, por isso que a gente tem que pensar para, de fato, fazer o dia ser hoje de estar fazendo um bom investimento. Com toda certeza, a gente tem que ter um bom assessoramento com o corretor, né, para ter essa noção de mercado, para não se pagar mais num preço de um metro quadrado ou numa localização, às vezes, que não é tão atrativa. Mas o fato o imóvel vai subir. É difícil a gente fazer essa análise. Qual empreendimento hoje que depreciou depois de algum ano, de 1, 2 anos, né? Então, eu vejo dessa forma que é claro que o brasileiro, repetindo, ainda sendo um tomador de crédito, hoje o poder de compra dele diminuiu. Mas ele ainda tem esse poder de compra para talvez no futuro ele conseguir fazer uma alavancagem e conseguir comprar algo melhor, né? Porque se ele não fizer um financiamento hoje, não garantir uma boa opção de um empreendimento, de um imóvel, de um ativo, ele vai ter no futuro, será? A gente precisa ter aquela parcelinha mensal para pagar, né? Para que, de fato, a gente tenha um montante maior no futuro para fazer um melhor investimento, né? Perfeito, Alisson. E é interessante falar isso porque o cenário que nós passamos, né, como o Rafael falou há pouco, né, dos últimos anos, o pós-pandêmico ali, né, a pandemia para o mercado imobiliário foi excepcional. A pandemia em si, né, digamos assim, para o mercado imobiliário ali, claro que teve todo o desdobramento que, né, enfim, foi muito ruim para todos, mas pensando exclusivamente no mercado imobiliário, os imóveis realmente foram muito procurados. A gente brinca que as pessoas descobriram que moravam mal, né? Puxa, eu moro numa casa pequena, eu moro num apartamento pequeno, eu quero algo melhor para mim e para minha família, porque elas acabaram ficando mais dentro de casa, né? E o que as construtoras vivenciaram, né? Com a Prestes não foi diferente. Acho que o Bruno acompanha também o mercado de capitais lá, as construtoras de capital aberto, né? Todas elas sofreram consideravelmente com a inflação, né? Elas tiveram um derretimento das suas margens em razão da inflação. E essas margens ainda não foram repostas aos índices que essas construtoras tinham antes da pandemia. Então, ou seja, é uma sinalização no mercado que o imóvel vai continuar subindo, porque as incorporadoras, as construtoras, de maneira geral, precisam repor essa margem, né? Então, o que você está falando é uma realidade que vem acontecendo, né? E, sem dúvida, vai acontecer nos próximos anos aí, em razão dessa reposição da margem das empresas, né? Exatamente. E quem apostou no passado, porque quando a gente vai fazer um financiamento habitacional, falando único exclusivamente nisso, nunca vai estar bom. Porque você já está fazendo um financiamento, você está pagando juros para estar adquirindo algo, seja um veículo, seja um imóvel. Então, eu vejo que quem investiu lá atrás, hoje teve a sua rentabilidade. Se eu tenho alguns cases, tenho alguns clientes que, por exemplo, venderam as suas unidades ou revenderam e hoje me procuram para fazer um novo investimento e lá atrás começaram fazendo um financiamento habitacional. Hoje, eles têm a possibilidade novamente de fazer um financiamento ou até mesmo vir a fazer uma aquisição à vista, um parcelado, direto com uma incorporadora. Nós tivemos um episódio, temos um episódio, né? Então, quem ainda não assistiu, assista. De uma entrevista com 2 correspondentes bancários, né? 2 representantes da
terceirização da Caixa para fazer financiamentos habitacionais. E a pergunta foi assim sobre longo prazo, né? 35 anos pagando e tudo mais. E ele tem dados de que os financiamentos estão sendo quitados na média de 10 anos, né? Acho que é muito do que vocês falaram, assim, sobre esse momento, né? Sobre a renda que eu tenho hoje, com o momento que eu estou hoje, daqui 3 anos, 5 anos, 7, 10, né? Então, você caminha 8 anos de mercado imobiliário. Acho que os 8 com relação com a gente, né? Aqui em Ponta Grossa, se relacionando com a Prest, fazendo negócio com a gente. Muitos casos de clientes que compraram empreendimento nosso e hoje estão comprando outro nosso ou comprando um imóvel que, na verdade, sonhava há 5 anos atrás, né? X anos atrás. Eu quero um 3 quartos com suíte, eu quero uma localização tal, mas, poxa, agora não dá. Então, vou aqui primeiro, transformo o que eu tenho em um valor maior e agora alcanço o que eu sonhava, né? O que eu pretendia. A gente vê sempre um primeiro passo, né? O primeiro passo é o da coragem, de você de fato sair da tua zona de conforto, seja na casa dos pais, não até os 30, por favor, né? Mas esse primeiro passo, quando dado, você consegue já ter uma estrutura melhor para o segundo, para o terceiro e assim em diante. Então, sim, tive vários casos de clientes que compraram, já revenderam, esperam ainda um momento de fazer um bom investimento e aplicar o seu dinheiro para quando de fato surgir um bom empreendimento, na localização que hoje tem esse poder de decisão. Hoje revendi, quero comprar, mas estou esperando sair um novo empreendimento, uma nova unidade, aonde eu desejo. Porque, querendo ou não, essa pessoa que lá atrás adquiriu e hoje ela tem uma boa moeda de troca, porque o imóvel valorizou. Então, a gente enxerga que a possibilidade de permuta no mercado. Então, eu vejo que, de fato, quem adquiriu em algum momento, ele está garantindo uma boa moeda de troca, né? E o imóvel sempre vai ser essa melhor moeda, né? Posso complementar? Acho que pegando um gancho aí, o que a gente falou de indexadores, né? O Eduardo fez a pergunta para o Gelson aqui a respeito de inflação, valorização dos imóveis. Eu complemento dizendo que, na verdade, os imóveis é uma maneira de você se proteger da inflação, inclusive, né? Porque um dos tipos de inflação, que a gente acabou nem comentando antes, chama-se Índice Nacional de Construção Civil, né? INCC. E esse índice ele vai balizar também o aumento de preços dos imóveis, né? O que você gasta para construir um imóvel hoje, daqui 10 anos, com certeza é um valor muito acima. E normalmente a valorização dos imóveis segue essa média. Imóveis de aluguel, a gente tem o IGPM, por exemplo, né? Que a maioria dos contratos de aluguel são corrigidos pelo IGPM. Então, é uma maneira, na verdade, de você proteger o teu dinheiro da inflação, sem investir em imóveis, né? Só fazendo essa complementação aí. Bacana. A gente não explorou aqui, mas mercado imobiliário, ele tem rendimento você pode render dinheiro comprando e revendendo rápido, lento, alugando. Então, acho que é legal também complementar com como ganhar dinheiro no mercado imobiliário, né? Exato. Hoje, lá no escritório, nós temos algumas operações para ter essa rentabilidade. Um carro-chefe é o leilão, então está se explorando muito mais, até pelo que o Bruno falou em relação à informação. As pessoas elas estão buscando mais informação. Então, essa é uma das operações, porque tem grande liquidez quando bem assessorado, faz um bom investimento, sabe onde comprar, qual preço comprar. E também, né, a questão aí de imóveis de lançamento. Eu vejo que Ponta Grossa hoje falta um pouquinho mais de lançamento para que a gente consiga oportunizar aos nossos clientes essa opção de escolha, né? Então, eu vejo dessa forma. Faltava. Agora, tá aí. Estamos repondo. Me procurem. Temos um bom land bank aí, né, Com certeza. de lançamentos em Ponta Grossa. E eu achei legal, Jélio, você explorou essa questão do lançamento é igual a oportunidade, né? Porque às vezes o pessoal, né, você falou, aqui em Ponta Grossa não está tão conectado com isso, né? Então é interessante a gente falar, né, você acompanhando também os lançamentos da Prest, do mercado em geral, né? Por que o lançamento é uma oportunidade, né? Por que é um motivo agora para o cara, né, ir lá na Saint-Germain, ir na Prestes, enfim, e fazer negócio nesse momento do lançamento do Leva You? O lançamento, você garante primeiramente a condição de preço, mas pensando um pouco na linha de crédito do que um financiamento te dá, que é um pagamento a um prazo um pouquinho mais estendido, né? Você consegue também no lançamento, se não possuir o valor à vista, para que você consiga, numa negociação com a incorporadora, um parcelamento para você
poder fazer o teu investimento, visando a venda de um imóvel, que você consiga aplicar um valor numa forma de um balão daqui a um ano, você visando um pagamento de um ativo que você tenha a receber aí com o Bruno no mês a mês. Então, essa opção de prazo e parcelamento é o que muitos buscam, né? Então, essa questão do prazo, preço e praça. Praça por quê? É a localização. Seja a localização dentro de uma torre de andar, para que você pegue uma melhor face, ou seja uma localização dentro da nossa cidade, onde você procura. Então, eu vejo que seriam basicamente esses P's que as pessoas procuram para que, de fato, elas façam uma boa aquisição. E o lançamento hoje, nós necessitamos no mercado imobiliário. Vamos pensar que numa margem de valores, nós temos hoje o Minha Casa Minha Vida até 350. Em Ponta Grossa, temos imóveis de luxo, já estamos falando a partir aí de 3 milhões, talvez. Mas tem um nicho que em Ponta Grossa, nós lá da São Germán somos especialistas, você pode entrar aí no site, você vai verificar isso, que é um produto, que é uma linha standard, que ela vem muito forte em Ponta Grossa, que é o segundo imóvel, que poucas pessoas falam. E o que seria o segundo imóvel? É o imóvel que você quer uma localização um pouco melhor. Eu vejo que hoje o Eleva.io, ele nos traz isso. Eu tô querendo ver o preço agora. Mas ele traz isso. É uma boa localização. Por ser lançamento, com toda certeza, a gente vai brigar pelo nosso cliente para que tenha um bom prazo para pagamento. Tá? Mas, desta forma, eu identifico o quê? A gente precisa um pouco mais desse produto. Né? Eu espero que, claro, vocês tenham sucesso. Se vocês tendo sucesso, eu também vou ter sucesso nos meus investimentos, assessorando os meus clientes para terem bons investimentos. Então, essa linha standard hoje que a gente analisa aqui de Ponta Grossa, vamos pegar de 350 até 550, 500 mil. Quem que atua? Quem tem um preço desse de revenda? Na maior parte das vezes aqui, Bruno, a gente tem revenda. Imóveis usados, imóveis de terceiro. Então, o nosso nicho de atuação é muito forte nisso. Mas por quê? Porque às vezes acaba tendo a falta de produto no mercado. Porque se eu tenho o produto, eu consigo explorar mais ele, né? Para estar oportunizando isso. Então, eu vejo que dessa forma, por tudo que eu vi, o pouco que eu vi até agora do Eleva.io, ele traz um pouco disso, né? Do que a gente precisa dentro do mercado. Porque tem muita gente que às vezes nem pensa em comprar, mas viu que é uma oportunidade, ela vai atrás. Eu tenho uma discussão rica aqui, acho que a gente pode fazer, de um assunto polêmico, um bom tanto polêmico, que temos duas pessoas aqui de negócios pouco diferentes. No final é dinheiro, mas no final é rentabilidade, né? Rentabilidade, rendimento e risco, assim. Mas uma pergunta que muita gente se faz e faz até para carro. Tem gente fazendo para carro agora, né? Mas imóvel e carro, assim, mas primeiro imóvel. É melhor alugar ou é melhor comprar? É para eu responder? Os dois. Posso começar? Eu já E tenho se minha for- resposta, Se pode forem ficar à vontade. distintas as opiniões, melhor ainda, porque Melhor a gente ainda. agrega, tá? Com Não tem certeza. problema. Essa é uma ótima pergunta. Uma ótima pergunta. Eu já adianto para vocês que não existe uma receita de bolo, uma planilha mágica que você vai colocar os valores lá e vai chegar numa conclusão. Tá? Primeiro, antes de entrar no aspecto financeiro, quando eu estou falando de bem material, estou falando de imóvel, estou falando de carro, eu estou falando de um apego emocional. Eu estou falando muitas vezes de um sonho de família, às vezes de um imóvel que está passando de geração para geração. Então, nesse trâmite aí a gente acaba não entrando. Parte financeira, racional. O que muita gente não pensa, né? Poxa, eu tenho um imóvel de 1 milhão, estou pensando em vender esse imóvel de 1 milhão, aplicar. Hoje, bruto, a gente consegue 12 mil reais por mês em rendimento, né? Um belo rendimento. Uma renda fixa. Numa renda fixa. Tranquilo. Agora, Sem loucura. com a Selic da maneira que está, né? O Brasil é muito forte, ciclicamente falando, né? Por enquanto, sim. Daqui a pouco, né? Pode ser que mude o jogo. Enfim, então eu tenho 1 milhão, eu aplico lá, ganho 12 mil bruto ao mês, né? Eu pego esse 1 milhão,
que eu apliquei, esses 12 mil reais, desculpa, esse fluxo de caixa que agora está entrando para mim, né, de 12 mil reais, eu procuro um imóvel para alugar. Então eu vejo lá um imóvel no mesmo padrão, né, da mesma maneira que eu morava antes, sem perder nenhuma qualidade de vida. E, por exemplo, consigo uma boa negociação. E consigo um imóvel no mesmo padrão, alugo por 5 mil reais. Teoricamente está sobrando 7 mil reais. Então, no primeiro momento, eu diria assim, legal. Quais são os pontos de atenção que a gente tem que ter nesse sentido? Né? Primeiro, a economia é cíclica. Então, se a inflação nos últimos 12 meses está 5, a Selic atual está 13,25, não quer dizer que ela vai continuar assim por 20 anos. Né? Inclusive, a gente teve a Selic a 2% ao ano 5 anos atrás. Você vê como... Maravilhoso para o mercado. Então, para nós também. Maravilhoso. Para nós também, para a gente perceber o quanto que é marcante os ciclos, quanto são marcantes os ciclos econômicos aqui no Brasil. Né? Então, esse é o primeiro ponto de atenção. Vou fazer uma operação pensando é uma arbitragem, basicamente, né? Pensando no longo prazo, um pouquinho perigoso, né? Principalmente se tratando de Brasil. E segundo, esse é um ponto de atenção assim, que pouca gente sabe. Quem é assessorado por nós sabe que eu sempre toco nesse ponto. Quando eu falo de rendimento, normalmente eu gosto de falar de rendimento real, rendimento acima da inflação. Porque, teoricamente, se você tiver um rendimento de 10% ao ano no investimento, a inflação foi de 5%, você ganhou 5%. Você não percebe isso nominalmente, mas você ganhou 5%. Tá? Então, a gente fala de rentabilidades acima da inflação, né? Rentabilidades reais. Vamos voltar, por exemplo. Então, 1 milhão, 12 mil bruto, 1 milhão que eu aluguei e pago 5 mil por mês de aluguel. Sobrando 7. Eu posso tirar todos os 7 para usufruir? Tirar todos os 12 e deixar 1 milhão? Depende. Porque se você fizer isso, você corre o risco do teu 1 milhão daqui 10 anos estar desvalorizado, porque a inflação vai estar corroendo esse 1 milhão que está aplicado. Então, depende em qual ativo que você vai deixar aplicado esse 1 milhão. Hoje, a gente tem várias opções, né? Inclusive, né, quem tiver dúvida depois pode me chamar, com títulos extremamente seguros, então títulos do governo, que a gente chama de risco soberano, a gente consegue, hoje, inflação mais 7% ao ano. Então, um ganho real de 7% ao ano, mais a correção da inflação. Isso nos últimos 20 anos, nada rendeu mais que isso, né? Então você tem que ter esse nível de atenção, porque legal, parece que a conta bate, nominalmente falando, né? Eu ganho 12 aqui, gasto 5, sobra 7, legal, mas e o dinheiro que está aplicado, esse 7 você está gastando em outras coisas, ou você está investindo, comprando um outro imóvel, ou reaplicando? Então eu diria que depende. É uma boa pergunta, mas é algo para ver caso a caso e entender qual que é o objetivo de cada investidor. Eu vou responder... Dois negócios, né? Você também aluga. Exato. E eu te digo bem direto, eu compro. E eu indico também a comprar. Por quê? Porque alguém vai pagar o meu aluguel, né? Então, eu compro, seja através de financiamento ou à vista, mas alguém vai estar pagando o imóvel para mim. Então, hoje no escritório, como a gente tem essas 3 operações, entre outras, né? Mas essas 3 principais, que é a compra e venda, locação e o assessoramento para leilão, eu tenho muitos clientes que compram para leilão e quando eles compram, o que ele deve fazer? Só tem 2 caminhos. O investidor, vamos pensar agora no momento do investidor, né? Ou ele vai vender ou ele vai alugar. São poucas as exceções, vamos pensar, um pouquinho menos de 10% de pessoas que estão comprando para a própria moradia. Acontece, mas são poucos. Isso eu digo dentro do que eu tenho de fatos e dados lá no escritório. Então ele vai ter 2 caminhos, aluguel e a venda. A venda você consegue no primeiro momento, é claro, fazer uma alavancagem financeira, mas para que no futuro seja feito o quê? Uma aposentadoria através do aluguel. Então, eu tenho muitos clientes que a gente faz essa estruturação, esse planejamento, que ele vai fazer uma alavancagem financeira no primeiro momento, seja lá comprando num leilão, ele tem um certo recurso para que aí ele pare de usar só aquele recurso para comprar e vender e comece a comprar e colocar aluguel, para ter uma renda passiva, né? Que acaba não sendo passiva porque não é o imóvel dele, ainda acaba sendo um ativo ali, né? Porque está todo mês entrando. Aí ele consegue pulverizar. Então, ele consegue fazer o quê? Tirar daquela cesta do imobiliário e falar lá com o Bruno ou com o Anderson ou quem é que seja, fazer um investimento. Só que dentro disso, abrem novas possibilidades. Porque aí ele consegue fazer um investimento com uma incorporadora, um parcelado.
E agora, quando eu penso ainda no aluguel, e eu reforço que eu compro, financiamento, valor X. Hoje a taxa, claro, ela descolou um pouco do que a gente previa, vamos pensar dessa forma, mas ainda tem uma tendência de no futuro baixar, né? E depois de um empreendimento, por exemplo, quando na planta lançado, eu tenho um banco único que eu tenho que financiar. Mas e depois? Por que eu não posso, talvez, trocar para brigar numa taxinha de juros, né? Então, a gente tem várias possibilidades, mas no fim, se eu faço hoje um financiamento, quanto que eu de fato vou investir? Deu um valor de parcela de R$2.000, mas e por quanto que eu alugo essa unidade, né? Então, eu alugando essa unidade, pode ser que num primeiro momento eu ainda tenha que aportar. Aluguei por 1.500, eu tenho que aportar 500 todo mês. Mas o meu aluguel ele vai acontecer o quê? Sofrer um reajuste. E quando ele sofre o reajuste, ele vai chegando mais próximo da minha parcela. E dependendo da forma que eu fiz a minha compra, a minha parcela pode estar diminuindo e o meu aluguel subindo. Então, aí eu tenho uma inversão. Aí eu começo a capitalizar, né? Então, por isso que eu digo e eu indico, mesmo eu fazendo a operação de aluguel é um momento. Assim como um cliente que você, né, uma pessoa que você citou, assim como a gente tem muito no mercado. Pessoas que vêm até uma cidade para ficar apenas um período, né? Pessoas, às vezes, que estão numa transição da vida financeira, ou emocional, ou profissional. E o aluguel é fundamental, ele movimenta o mundo inteiro, né? Então, eu vejo dessa forma. Se for o momento de compra, compre. Compre porque ele vai ser um bom ativo num futuro. Perfeito. Não, e eu tô Porra, pensando vocês aqui... ficaram sem palavras. Não, achei Não, mas é que eu queria que o Eduardo entrasse também. E depois do Eduardo eu vou certo. vou complementar mais um pouquinho do Pode. eu gosto de falar. Poxa, Tadinhas aí. eu gostei. Faz um corte desse aí. Esse eu vou fazer, eu vou fazer. Show. Não, eu tava pensando aqui, Júlio, você tava falando, porque eu lembrei da história que o mercado imobiliário está passando por uma disrupção, né? Assim como o táxi passou com o Uber. Agora tem a locação de curta temporada, short stay. Sim. Mas o que o pessoal precisa lembrar é que precisa de imóvel para morar, né? Então, se porventura hoje tem um público lá que mais jovem, que fala, puxa, eu prefiro curtir a vida, eu prefiro locar, eu prefiro ficar no short stay, no Airbnb aqui, ali, enfim, abre isso um público investidor, certo? Para poder realmente comprar esse imóvel e estar rentabilizando também com esse público, né? Exato. E falando em locação, a gente parece, para quem está ouvindo, que a gente falou só de uma locação convencional. Mas não, né? Hoje, vários condomínios, lá na convenção do condomínio, quando pensa em iniciar uma construção, já tem essa convenção pronta, dizendo que pode uma operação de locação por diária, um Airbnb, ou entre outras operações que existem hoje no mercado. Então, eu posso, talvez, sair um pouquinho desse padrão de locação mensal para um X valor, né, com prazo determinado. Então, a gente tem várias opções hoje no mercado de apartamentos que estão disponíveis para Airbnb, mas que tem pessoas que não conseguem um aluguel curto, por exemplo, de 3 meses dentro de uma cidade para talvez vir dar um assessoramento, um treinamento. E ela faz o quê? Ela vai e fecha 3 meses, 2 meses, um mês inteiro de um AP, que é uma casa, enfim, né, nesse tipo de operação. Então, as incorporadoras, as construtoras, quando tem um produto para esse tipo de público, elas devem investir, porque, querendo ou não, é o futuro. E até mesmo o jovem hoje, se num futuro ele pensar em ter uma moradia, por que não ele não pode ter um investimento para um prazo, seja ele 5, 10 anos, até quando há aquela mudança de vida, né? Então você saiu da faculdade, você quer talvez curtir um pouco mais a vida, conhecer novos lugares, mas por que não ter um imóvel e num futuro garantir essa opção, né? Então o Airbnb, eu vejo que ele descola dessa operação e está em alta, mas o aluguel também convencional sempre vai estar em alta, e eu vejo que são sempre boas operações, bons investimentos. O Bruno quer fazer uma réplica aí. Opa! Comentário, eu prometo, extremamente breve aqui, né? Pegando um pouquinho do que o Gelson comentou e a pergunta que foi feita também, o case que eu explanei aqui, uma coisa é indiscutível, né? Entre ser a figura do investidor ou de quem está pagando, seja o investidor. Óbvio, Claro, né? claro, sempre. Então, ao invés de você pagar o aluguel para alguém, você recebe, né, um rendimento de alguém. E isso entra naquele case que eu falei. Então, por exemplo, o público jovem muitas vezes tem um orçamento um pouquinho mais apertado. E aí, naquele case de vendi meu imóvel, apliquei, né? Vocês lembram do que eu conversei.
Se ele está muito apertado esse orçamento, então, poxa, sobrou lá R$3.000 e é exatamente esses R$3.000 que eu estou utilizando para pagar o aluguel do imóvel, o aluguel do imóvel tem reajuste. Então, o teu salário, os teus ganhos financeiros, eles vão corrigir também pela mesma proporção que o aluguel corrige? Perigoso. Então, eu acho que, seja no mercado imobiliário ou no mercado financeiro, é muito de nós entendermos o contexto e entender também se a gente está falando de curto prazo ou de longo prazo. Né? Você falar para você, pô, daqui para 1 ano, pode fazer, sem dúvida nenhuma. Tá muito tranquilo, tem uma margem muito boa ali para você trabalhar. Agora, para 10 anos, aí já é perigoso. Como que vai estar a inflação daqui a 10 anos? Taxa de juros, né? Correção do aluguel. Ninguém faz a mínima ideia. Sim. Mas a palavra-chave é investir. Seja investidor. Né? No fim das contas, A seja palavra-chave é investir. Indiferente do valor que seja, sendo ele talvez num apartamento de grande porte, de pequeno porte, ou um investimento numa operação de um CDB para que no futuro tenha recurso para fazer um outro tipo de investimento. A palavra é essa, você tem que dar esse primeiro passo. Né? Tem que ter essa educação financeira que hoje tantos falam, né? Porque é necessário. Para o mundo atual é necessário e a gente enxerga que mesmo a pessoa que tem um trabalho CLT, ela já tem um pensamento em investimento. Sim. A gente tem... Nosso público aqui que vai estar acompanhando tem N públicos, né? Então tem gente mais conservadora, então nossos pais, avós, se a gente fizer essa pergunta para pessoas mais conservadoras, vão muito nessa linha de não, que pôr dinheiro no banco e não ter um imóvel próprio, jamais pensar. E aí você vai para a turma, né, para um público bem jovem, assim, já começa a questionar tudo, porque tá estudando o mercado financeiro, né? Tá muito falado, tem muito coach aí falando, né, de mercado financeiro. Só que, enfim, a gente tem que, na verdade, cuidar com o que escuta, ser crítico a ponto de também não ficar soltando teses aleatórias e consultar ou se conectar com quem entende, né? Então aqui temos 2 pessoas que entendem de mercados, de dinheiro, de rentabilidade, que acho que é isso. Na dúvida, invista. Se você tem bastante recurso, aplique em frentes distintas para não travar, para não perder, ter poucas percas. Ou se você está começando e ainda não sabe por onde começar, faça um imóvel, né? Faça um investimento imobiliário mais planejado, né? Num lançamento, porque a gente pode financiar uma tabela zero, né? Numa tabela de lançamento, fazer financiamento. E vamos explorar rapidamente para a gente fechar aqui essa compra financiada mesmo para investimento, seja investidor grande, deixa o dinheiro lá na Invest Smart, não precisa tirar nada, põe, né, faz um financiamento aqui, vai só pagando. Só o que está rendendo, Bruno. Manda só o que está rendendo. Tem casos bons aí, reais, que aconteceram isso e teve alavancagem, né, Gerson? Exato. Temos que aproveitar o momento. Então, o melhor dia para comprar um imóvel é hoje. Eu vejo que é dessa forma. A gente tem que ter e as pessoas buscam isso, uma alfabetização financeira. Mas se num primeiro momento nós não temos isso, porque estamos começando uma jornada de investir, a gente tem que, de fato, procurar quem são essas pessoas que podem me assessorar, né? Então, o segredo, um dos pilares, vamos pensar assim, o segredo dos investimentos é você estar bem assessorado, né? Nem todo mundo sabe tudo, mas a gente tem que se conectar com pessoas que estão alinhadas aí no mesmo propósito, para que a gente tenha um melhor direcionamento. E respondendo aí a tua pergunta em relação a investimento, para você que não tem, de fato, nada de noção no mercado, mas quer começar a investir, colocar um pé dentro da palavra investimento, o imóvel, claro que vai ser a melhor forma. E aí um lançamento é o melhor momento. Busque um corretor, seja ele ou de sua confiança, ou às vezes é de confiança de um amigo que já fez um negócio e foi concretizado, né? E busque fazer esse investimento. Porque o mínimo que você fizer hoje já é bastante lá no futuro, né? E tem uma questão, né, Gelson, acho que relacionada ao valor de avaliação do imóvel com o valor de venda, né? Então, que às vezes o público pode pensar, fala, puxa, não, mas mesmo assim, beleza, vou investir, mas pô, eu tenho renda, eu ganho, sei lá, 15 mil por mês, mas não tenho R$1 guardado. Como é que eu vou dar os 10% de entrada lá para a construtora? Como é que eu vou fazer, né? Mas existe essa possibilidade de comprar praticamente sem entrada, né? Exato. Hoje, diversas incorporadoras, assim como vocês,
também, né, são reconhecidos no mercado aí do Paraná inteiro, né, e até brasileiro, vamos pensar, todas as incorporadoras do Brasil acabam tendo essa diferença. Então, acaba que temos uma avaliação, então temos o valor de avaliação e o valor de venda. Valor, para você que não entende, o que seria isso? O valor de avaliação é quanto que esse imóvel vale para garantia lá no banco. Caso ele não seja, num futuro, pago o seu financiamento, quanto que ele vai valer para uma garantia de um leilão, né? Que é o que a gente trabalha lá também. Mas temos o segundo valor, que é o importante aí, que é o valor de venda. Quando esse valor de avaliação é superior ao valor de venda, nós temos um desconto. E esse desconto ele vai ser aonde? Diretamente aí na sua entrada. Então, nesse cálculo hoje, quando a gente pensa uma renda até 15 mil, eu tenho X valor de financiamento, se a renda comportar. Mas dependendo do empreendimento, e poucas pessoas de fato sabem isso, temos uma linha que é intermediária, que é a Procotista, que eu consigo financiar imóveis de avaliação de até 500 mil, para quando for a primeira aquisição, e rendas aí superiores a 8 mil, que é o teto do Minha Casa Minha Vida, que também é para a primeira aquisição. Então, a gente pode explorar diversas possibilidades. E a possibilidade principal é de diminuir a entrada. O brasileiro hoje, neste ano de 2025, que não tem o recurso, mas quer investir, mas principalmente quer o seu imóvel próprio. O brasileiro ele vai muito em busca disso, do imóvel próprio. Como que ele faz? Ele tem que buscar uma melhor condição. Então, nós temos diversos clientes que, eu tenho crédito, mas não tenho o recurso integral da entrada. E aí o que a gente tem que falar para ele? É isso que eu preciso, que você tenha crédito. Você tendo crédito, você consegue, de fato, estar conseguindo fazer uma aquisição, né? Perfeito. Ótimo. Não, maravilha. Acho que estão aqui investidores disso, né? Não, eu ia falar, eu tava pensando aqui, o investidor que está nos ouvindo está garantido, né? Acho que todo mundo que está nos ouvindo está se tornando investidor, porque quem tem dinheiro vai lá no Bruno, já diversifica a carteira, já vê lá, ele já destina um tanto para o imóvel, procura o Gerson e investe. Quem não tem o recurso hoje, vai lá com o Gerson, faz a compra do Eleva You, pode alavancar isso e daqui a pouco está procurando o Bruno lá já com dinheiro guardado para fazer essa gestão, né? Então, acho que a gente resolveu o problema da turma aí. Muito. Assim espero, né? Assim esperamos, né? Queria agradecê-los e para presenteá-los aqui, nós temos um brinde do Eleva You. Então, Gerson, obrigado. Eu que agradeço. Pela participação do nosso episódio. Eu já vou logo abrindo aqui para saber o que é. Não é pegadinha. Não é pegadinha, gente. Vou deixar para depois, é melhor. Pode abrir, pode abrir. Olha lá. O presente é legal. E a cara do Eleva You. Vamos lá. E pro cliente que comprar conosco lá da São Germain vai ganhar? Vamos. Grandes Olha prêmios. lá, gente. Olha lá, Olha aqui, ó. Bacana, gostei. Obrigado. Famoso gente que agradece. copo térmico. E eu né? confesso Agora, que como a gente não tem ainda todos esses detalhes, tô curioso. Os nossos clientes estão bem curiosos para entender o que de fato o Eleva You vai trazer, vai proporcionar aí pra gente, né? Pra população pontagrossense. A gente garante que vai superar expectativas, a gente caprichou. Vai, tá muito Assim, bom. assim espero, né? Obrigado, gente. Valeu. Quiserem fazer alguma conclusão ainda, fiquem à vontade, senão nós vamos encerrando. Bom, na verdade eu queria agradecer vocês, né, pela oportunidade, o pessoal da Prestes aí, desejar uma boa sorte no novo empreendimento, né, depois quero conhecer um pouco mais aí nos detalhes. Agradecer vocês, os colegas aí, Belei, Eduardo, Gelson, né, pela troca aí, acho que foi uma troca rica, acho que agregou bastante para quem ouviu aí nos detalhes aí, conseguiu compreender bastante. E eu queria só dar um recado, né, pro pessoal que tá nos assistindo aí, entrando no gancho da popularidade do mercado financeiro hoje, né? E dizer que hoje em dia a gente tem muita informação, né? Nas redes sociais, sabe? Instagram, Google, Facebook, enfim, muita informação. Isso, por um lado, é muito bom. A gente fica feliz de ver a informação chegando na ponta final, no consumidor final, no cliente final. Mas a gente tem que saber filtrar. E eu acho que assim como o mercado imobiliário, né, no mercado financeiro, vocês perceberam que o nosso trabalho é muito individualizado, é muito personalizado. Então, esqueça essa ideia de ver um influencer na rede social, um vendedor de curso, que assim, eu respeito muito o trabalho de cada um, mas fazendo isso daí por 5 horas no teu sábado à tarde não vai resolver tua vida financeira, né? A gente faz isso todo santo dia, o dia inteiro, isso faz parte, né, pelo menos da minha rotina há pelo menos 6 anos, então é lógico, né, que eu sei muito bem o que eu estou fazendo e vou conseguir orientar melhor o investidor. Então,
deem esse passo de correr atrás da informação, né? Então, que está disponível hoje, mas procure um profissional capacitado, qualificado, de confiança para poder pegar na tua mão hoje aqui no ponto A e te levar até o ponto B da melhor forma possível. Então, acho que esse seria um recado final aí para os ouvintes. Perfeito. Maravilha. E o Agradeço corretor de imóveis também. Agradeço a participação aqui. Fiquei bem feliz, não conheci o Bruno ainda, mas eu vejo que vocês conseguiram de fato conectar, né, dois nichos e que são pontos de apoio, mas muitas das vezes as pessoas imaginam que são pontas diferentes, que estão muito distintas, né, concorrentes. E eu vejo que um dá suporte ao outro. Eu preciso que o meu cliente ou o futuro cliente tenha, de fato, um bom investimento lá com vocês da XP, para que ele entre num momento no mercado querendo usufruir numa outra cesta, que ele possa usufruir daquele recurso que ele teve de rentabilidade no mercado imobiliário, para que depois ele tenha essa rentabilidade no mercado imobiliário e ele possa investir mais em outros mercados também, né? E eu vejo que o momento é esse, né? De fato, de estar bem assessorado, de procurar no nicho que você deseja iniciar o seu investimento uma boa assessoria. Buscar quem de fato são essas pessoas. E hoje a gente está aqui para passar para você que está vendo esse podcast mais informação no pouquinho tempo que a gente tem. E esse é um dos segredos do nosso sucesso. A gente ter a oportunidade de levar informação para a ponta que às vezes não tem tanta informação assim. Obrigado pelo convite, tá? Tamo junto. Foram muito Esperando bem. pela próxima. Vamos fazer. Eduardo, Isso aí, obrigado. só agradecer também, acho que foi um podcast excepcional aí, então os investidores, os clientes aí vão adorar, com certeza. Muito rico, muito bom, feliz. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Prestes-Cast. Espero que você tenha curtido o papo de hoje, que é investimento, mercado financeiro e mercado imobiliário. E se você gostou, não esquece de seguir a nossa página, compartilhar com quem também vai curtir esse episódio. Deixe o seu feedback, seu comentário nas redes sociais e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!